Beleza, pessoal. O que é a primeira lei de Newton? É a lei que a gente chama de inércia. O que a gente tem que pensar? Essa lei ela fala sobre movimento. Tá, professor? O que exatamente de movimento a gente está pensando? Olhem comigo aqui. Imagine que a gente tem um bloquinho. Tem uma forma bem fácil de a gente pensar, né? A gente tem um bloquinho. Ele está parado. Se ele está parado, isso implica que a velocidade dele é zero. A gente pode ter outros casos. Ele pode estar em movimento. Não pode? Movimento. Aonde ele pode estar em MRU ou MRUV, certo? Vou melhorar isso aqui para ficar Vzinho. O MRU, ele quer dizer que ele está em movimento constante. Movimento retilíneo uniforme, certo? Ou seja, nossa velocidade nesse caso vai ser constante. Aqui embaixo no MRUV, o V quer dizer de quê? V de variado. Ou seja, nosso movimento, nossa velocidade varia. Isso implica que a nossa aceleração, que agora existe, ela vai ser diferente de zero. Então, ela pode ser tanto positiva, aceleração positiva, ou uma aceleração negativa. Tá? Beleza, nós temos esses conceitos. O que a inércia fala exatamente, gente? A inércia é basicamente o que diz sobre tendência. Tá? Uma tendência. O quê? A tendência do corpo. Um corpo como um bloquinho, como uma pessoa, como um carro, continuar no seu estado. Aqui em letras garrafais. Estado. O que isso quer dizer, professor? Se eu tenho aqui um bloquinho que está parado, ele vai ter a tendência de continuar parado. Tem um bloquinho que está em movimento, a tendência é que ele continue em movimento. Ou seja, a gente pode brincar que é basicamente uma lei da preguiça. Por quê? O bloquinho vai ter preguiça de entrar em movimento sem estar parado. Ou ele vai ter preguiça de parar o movimento para ficar parado. Certo? É a preguiça de mudar, tá? Ele tem a tendência de continuar como já está. Aqui, ó. Continuar no seu estado. Beleza, gente? A tendência dele continuar no mesmo estado que ele já está historicamente, né? Daí que entra a coisa. É a tendência dele continuar no seu estado. E só vai mudar. Aqui, ó. Só muda. Só muda quando acontece o que exatamente? Só muda quando aparece. Vou colocar de forma bem informal. Aparece. Aqui entre aspas porque é bem informal. Aparece uma força externa. Beleza? Então se a gente tem um bloco aqui que está em movimento, indo para essa direção, ele vai continuar em movimento até a gente parar ele. Como que a gente para? Colocando uma força contrária ao movimento. Ele vai parar. Eu tenho um bloquinho. Ele está em movimento, de novo. Está em movimento. E daí, a gente quer que ele pare? A gente aplica uma força contrária. Ou que ele está parado. Esse exemplo eu acabei de falar, desculpa, gente. Se ele está parado e eu quero que ele ande, eu aplico uma força. Ele vai fazer o quê? Ele vai ir para essa direção. Então, como eu disse, é uma tendência ele continuar no seu estado, que só vai mudar quando aparece uma força externa, tá? Outra coisa importante a gente lembrar sobre a inércia é sobre o referencial. Como a gente diz se algo está parado? O que é exatamente estar parado, gente? É manter uma mesma posição, concordam? Eu tenho aqui um plano, eu tenho uma bolinha bem no meio aqui, ele continua no meio, ele está parado. Concordam comigo? Eu tenho aqui é, um bloquinho que passa o tempo ele vai do tempo 1 para o tempo 2. E continuando no mesmo ponto, ele está parado. Mas isso a gente tem que pensar no referencial. A gente sempre tem que pensar que existe um observador. Ele vai olhar e vai analisar. Observador. Então pensem comigo aqui, ó. Vamos falar que nós temos uma pessoinha aqui.
olhando uma estrada, tá? Esse cara aqui é o Jonas. E aqui na estrada a gente tem um ônibus passando. Não sou desenhista, mas sou professor de física. Ó, temos um ônibus aqui onde nós temos um motorista. Esse motorista aqui que é o nosso amigo Edgar. Escrevi Edgar errado, sorry. Edgar. E aqui dentro do nosso ônibus, está indo numa grande viagem aqui para a Bahia, nós temos nosso amigo Fred. Para o Jonas que está olhando para essa cena, o ônibus está em movimento. Na visão dele, certo? E o ônibus, ó, no tempo 1, ele está exatamente aqui. No tempo 2, ele vai estar para cá. Ele vai ter se movimentado, certo? Só que, olha só que interessante. Então, para o Jonas, o ônibus está em movimento. Certo? Para o Jonas. Mas, ó, para o Fred e o Edgar, o ônibus nunca muda de movimento. O que muda é o mundo externo, né? Ó, pensa comigo. Se o Fred olhar para o Edgar está em movimento? Ele está parado. Sabe por quê? Quando o ônibus ele vir desse ponto aqui para esse ponto aqui, a posição do nosso amigo Fred até a posição do Edgar vai ter mudado? Não. Vai ser a mesma posição. Vou chamar de X. Vai ser o mesmo X, a mesma distância. Então isso está parado. Então a gente sempre tem que pensar o quê? Quando pergunta a coisa está parada ou a coisa está em movimento, a gente tem que pensar no quê? No referencial. Quer saber algo legal? Como a gente pode extrapolar um pouco isso? Imagine comigo aqui. Tá, o ônibus está então em movimento de acordo com o Jonas. Ou ele pode estar parado de acordo com o Fred. Só que pensa, o ônibus ele está na terra. Vai ter a nossa terrinha aqui, não é? E aqui na terra, a terra ela gira. Isso implica que o quê? Ela está em movimento. Olha só que BO, não é? Então se ela está em movimento, tudo que está fazendo ela está em movimento, que ela está fazendo assim, não é? Então, olhando aqui, ó, tudo tem movimento basicamente. Só que, ó, vamos pensar além. A Terra, ela faz uma translação em volta do Sol. Ela está em movimento. A Terra em si, não só as coisas que estão dentro dela, está em movimento também. Ela faz a rotação e ela gira em volta do Sol. Mas pensa comigo aqui, o Sol, ele gira em volta da Via Láctea. Então ele vai ter um movimento também. Então até ele não está em movimento. E o universo, como um todo, está expandindo. Então ele também está em movimento. Expandindo. Percebe que loucura? Então por isso, se você for extrapolando, você vê, tá tudo em movimento em teoria. Você pode ficar doido aqui pensando nisso, tá? Então por isso, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar no quê? No nosso referencial. Beleza, gente? É basicamente isso a inércia. E cai de que forma nas questões? Teóricas, né? Coisinhas, exemplos assim, tá? Ah, o que é inércia? Inércia para quê? Um exemplo lá, qual lei que está aplicando? Daí você tem que pensar se é a lei da inércia. O que é a inércia? Tendência do corpo continuar no seu estado, que ele já está, e só vai mudar quando aparece, quando aplica uma força externa. Beleza, gente? Até a próxima.